Fala pessoal, tudo bem? Esse é o Estogelso, professor Horácio Ferraz, e nós teremos hoje uma aula sobre crises econômicas do mundo capitalista, desde o século 17, 18 até os dias atuais, falando desse que é um tema extremamente intrigante, né? As crises econômicas são comuns no mundo capitalista e elas preocupam. As lições muitas vezes não são aprendidas pelos governos e pelas grandes empresas, e as crises econômicas elas acabam se repetindo e afetando a economia global, gerando desemprego, gerando realmente graves problemas socioeconômicos, e obviamente os trabalhadores, os mais pobres, sempre serão os mais afetados com as crises econômicas do mundo. Então, nós vamos entender primeiramente o que seria uma bolha, né? Uma bolha econômica. Uma bolha econômica, ela surge normalmente em períodos de inovação tecnológica, como o surgimento da máquina a vapor, das ferrovias no século 18 e 19, as grandes empresas de transporte marítimo, né? da Inglaterra em especial, do século 18 e 19. Nós temos a internet, nós temos os produtos financeiros, né? O mercado financeiro e a tecnologia, a internet, todas essas grandes inovações tecnológicas e mercadológicas, né, econômicas, elas geram uma corrida especulativa que faz com que se invista muito em algo que não pode crescer por muito tempo. E a crença cega nessa ilusão de crescimento econômico por um período muito grande é o que geram as bolhas e as crises econômicas. Então, esse seria o conceito. Estamos diante de uma nova bolha econômica, né, atual, que seriam os investimentos em criptomoedas, como o Bitcoin, que é realmente algo que tem preocupado o cenário econômico mundial, essa supervalorização dessa pseudomoeda, né, que é essa moeda digital, essa moeda virtual, que seria o Bitcoin, que é também possivelmente uma nova bolha econômica que pode estourar quando menos imaginarmos, né? Nós vamos começar falando também sobre alguns dos principais períodos de crise econômica da história. As grandes bolhas, como a bolha da internet do fim dos anos 90 para os anos 2000, se formaram por causa do que nós chamamos de ciclo dos negócios. Ou seja, a atividade econômica e os preços elas não podem crescer exponencialmente para sempre, né? O capitalismo não consegue manter-se em ascensão por muito tempo. Ele tem períodos de crescimento, períodos de recessão, períodos de estagnação, etc. e tal. As bolhas ocorrem quando a regulamentação financeira e as instituições estão debilitadas, ou seja, quando os governos perdem o poder de serem governos e fazem concessões fiscais muito agudas que favorecem grandes empresas e às vezes empresas que surgem do dia para a noite e crescem muito rapidamente através do capital especulativo, através de um investimento ingênuo ou cego, vamos dizer assim, um investimento em algo que não se comprova, né? Uma empresa que cresce muito e muitas vezes ela não tem a saúde financeira que parece que ela tem, tudo isso através do marketing, da indústria cultural, tudo isso através de capitalistas oportunistas que fazem fortunas do dia para a noite, e isso obviamente gera desequilíbrios econômicos que geram as bolhas e as crises econômicas. Estamos cercados de bolhas, né? Principalmente porque os governos têm desequilibrado as políticas econômicas e intensificado medidas monetárias radicais como a austeridade fiscal, reduzindo os impostos para que as empresas produzam, para que as empresas contratem, gerando uma falsa ideia de crescimento econômico que não se sustenta, que não se mantém. Os bancos centrais dos países desenvolvidos, eles facilitam o acesso aos créditos por parte dos seus cidadãos com taxas de juros baixas, né, com incentivos aos empréstimos, linhas de crédito, etc. e tal. Tudo isso faz com que as pessoas tenham dinheiro extra para investir em ativos que causam todo tipo de bolha. Então nós temos bolhas imobiliárias, que é o caso dos financiamentos de imóveis
os financiamentos podres, né, como aconteceu em 2008 nos Estados Unidos, financiamentos com juros muito altos, mas que são concedidos mesmo assim, depois as pessoas não pagam e esses investimentos acabam gerando uma quebra mundial, como aconteceu nos Estados Unidos. No mercado da arte, supervalorização de obras de arte, de artistas, etc. e tal, ações em clubes de futebol, no mercado de automóveis, além das criptomoedas que nós já citamos aqui. Vamos falar de uma que pode ser citada como a primeira grande bolha econômica da história, que foi a das tulipas exóticas na Holanda do século XVIII, século XVII, na verdade. Por volta de meados aí de 1600, tulipas exóticas começaram a ser vendidas e se valorizaram muito rapidamente, e a ponto de pessoas venderem suas casas, venderem seus bens para terem acesso a essas tulipas. Essas tulipas começaram a serem compradas por um valor extremamente alto e num determinado momento faltou dinheiro, as pessoas começaram, principalmente os pequenos investidores, né, não tinham mais capacidade de continuar investindo e eles começaram então a vender as suas tulipas, que no momento em que todo mundo querendo vender ao mesmo tempo, perde o valor cai, e aí isso acabou gerando uma crise econômica na Holanda, afetando realmente toda a economia holandesa no século XVII. É interessante perceber que o século XVII era um século que não tinha-se lá muitos bens duráveis ou não duráveis para serem vendidos. Tulipas exóticas foi um produto que marcou a prosperidade econômica daquele país naquele momento e que gerou, então, essa primeira crise, essa primeira bolha econômica que se tem notícia. A segunda crise econômica que eu posso citar para vocês aqui são a bolha dos mares do sul, que é uma companhia britânica do século XVIII, que passou a ter monopólio sobre todo o comércio do oceano e principalmente das colônias da América Espanhola, né, no continente americano, América Central, Andina, Platina. É importante você entender que a Inglaterra se tornara a maior e principal potência econômica e marítima do mundo do século XVII para o XVIII, já caminhando para a Revolução Industrial Inglesa. E a partir desse momento, essa companhia, os Mares do Sul, começa a anunciar algumas maravilhas econômicas do seu comércio mundial, que na verdade não eram verdadeiras, não eram reais. As suas ações elas disparam, né, subindo de 128 libras para 1.000 libras em apenas 7 meses, e isso vai gerar uma corrida e as pessoas vão pegar todo tipo de empréstimo para conseguir ter acesso a essas ações, pensando aí num lucro fácil. À medida em que os pequenos investidores não conseguem manter os seus pagamentos, eles começam a correr para vender as suas ações, e isso vai fazer com que essas ações percam o seu valor, gerando então aquela que foi uma das maiores crises da Inglaterra ainda no século XVIII. Né? Terceira e sem dúvida nenhuma mais famosa, talvez a mais conhecida crise, bolha econômica da história, foi a crise de 1929, a quebra, o crash da Bolsa de Nova York, em outubro de 1929. A maior derrocada da história de Wall Street foi antecedida por uma onda especulativa que surgiu no pós-Primeira Guerra. Você precisa entender que os Estados Unidos da América eram a maior potência mundial, né? a única potência industrial, agrícola, mundial que não estava enfraquecida no pós-Primeira Guerra eram os Estados Unidos. As empresas americanas ganham status mundial, os americanos começam a produzir internamente e externamente de uma forma excepcional, e há uma corrida especulativa em comprando ações dessas empresas. À medida em que os anos 20 vão se passando, as ações continuam com valor muito alto, contudo, entretanto, o valor real dessas empresas não era realmente verdadeiro, essas empresas não tinham essa rentabilidade que todos pensavam que ela tinha, e isso vai acabar gerando a quebra, o crash da Bolsa em 24 de outubro de 1929, o preço dos títulos desmoronou e o pânico financeiro tomou conta das ruas de Nova York. Quando tudo parecia já estar no fundo do poço, a Bolsa quebrou, né? Isso então levando
a falência de milhares de empresas, fechamento de milhares de bancos. Só nos Estados Unidos chegou-se ao número de 14 milhões de desempregados. E essa crise que acontece primeiramente nos Estados Unidos, ela afeta principalmente a Alemanha, que tinha muitos capitais americanos investidos. Lembre que a Alemanha perdeu a Primeira Guerra, então ela estava destruída, tentando se recuperar, e parte dessa recuperação vinha do dinheiro norte-americano, que foi automaticamente retirado, fez com que a Alemanha talvez fosse um dos países que mais sofreu com a quebra da Bolsa de Nova York. No nosso caso aqui do Brasil, o café brasileiro, que era o principal produto de exportação, perdeu seu valor, né? Ficou aí estocado nos portos, e o Brasil também é um dos países que sofre grandemente com essa crise, nessa mudança do governo que muda para a era Vargas, etc. e tal, e o mundo todo vai sentir, então, essa que foi uma das piores, ou a pior, crise econômica da história, a quebra da Bolsa de Nova York de 1929. A quarta e penúltima crise econômica que nós vamos discutir aqui é a bolha da internet. A popularização da internet nas décadas de 90 e até o início dos anos 2000 fez com que empresas de tecnologia se tornassem supervalorizadas e as bolsas de valores especularam essas ações dessas empresas de tecnologia sem uma certeza real dos seus ganhos, da sua receita financeira. Vários empreendedores ficaram milionários e os investidores correram para adquirir mais e mais títulos dessas empresas. Como resultado, centenas de empresas .com, né, essas empresas de tecnologia, empresas de internet, etc. e tal, foram avaliadas em bilhões de dólares em fração ali de meses e anos, né? Isso, obviamente, vai gerar uma bolha econômica, uma crise econômica muito grande. O índice Nasdaq subiu exponencialmente, subiu de forma realmente muito radical, e à época houveram economistas como o Alan Greenspan, que chegou a aconselhar o mundo de que isso era irracional, de que isso podia, obviamente, gerar uma crise, gerar uma quebra. Não deram ouvidos, porque a oportunidade de ficar milionário, bilionário, do dia para a noite, acaba sempre falando mais alto por parte dos investidores, né? Em outubro de 2002, o índice Nasdaq teve uma queda, levando realmente à recessão econômica nos Estados Unidos, que vai se espalhar pelo mundo todo, alcançando o Brasil, alcançando o México, alcançando os tigres asiáticos. As economias que não tinham como se proteger disso acabaram sofrendo bastante, gerando uma crise mundial. A última crise econômica é bem conhecida de quase todos vocês, que é a crise de 2008, a crise imobiliária dos Estados Unidos, que aconteceu em 2008, que ela é conhecida como crise das hipotecas podres, né? Hipotecas podres seriam as famosas subprime, seriam financiamentos muito ruins, com uma taxa de juros muito alta, muito elevada, e que foram concedidas pelos bancos americanos de forma descontrolada, e estima-se que 30 milhões de hipotecas deixaram de ser pagas nos Estados Unidos nesse período, levando realmente à falência dos bancos, e isso obviamente vai acabar carregando outras empresas, outros grupos de investidores que estavam envolvidos nesse mercado de hipotecas podres, gerando realmente uma das piores crises mundiais, que até hoje ela é sentida de alguma forma. É difícil dizer se o mundo já se recuperou dessa crise, e isso infelizmente continua acontecendo, né? Vários investimentos em financiamentos continuam sendo liberados, com taxas de juros extremamente elevadas, principalmente nos países emergentes ou países subdesenvolvidos, que acabam sendo realmente um risco, porque os seus clientes podem literalmente não pagar, e isso vai acabar gerando uma crise econômica. Essas instituições, elas financiam esses créditos, e quando elas não recebem, causa realmente uma quebradeira geral. Então a bolha estourou quando os devedores não conseguiram pagar, os preços dos imóveis despencaram, ao mesmo tempo em que milhares de pessoas perderam suas casas. Eu gosto muito de usar uma frase do geógrafo David Harvey, que ele vai dizer isso na sua discussão, nos seus livros atuais. Aproximadamente 30 milhões de pessoas perderam suas casas. Foi a maior desapropriação privada da história do mundo. Pessoas que já tinham pago ali, talvez 50% ou mais
das suas hipotecas, tiveram as suas casas apreendidas, né, pelos bancos e perderam basicamente tudo. Perderam o que tinham pago, perderam a casa, essas casas depois serão revendidas em leilões, etc e tal. Então essa é uma fase do capitalismo que realmente nos deixa bastante preocupados. Embora tenha começado nos Estados Unidos, essa crise ela se espalha pelo mundo todo, toda crise é assim. Bom, a nossa aula acaba aqui, espero que você tenha entendido e gostado da aula. Se você quiser, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo e até a próxima aula. Valeu!